já está gravando para a gente já essa aula poder ir também para o YouTube, você poder estudar depois, se você quiser, e outras pessoas também serem habituadas com ele. Irmãos, aula passada, acabamos de falar das quatro primeiras fases das festas, que é, vamos fazer uma recapitulação aí, Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Nós falamos dessas quatro festas. O Fernando vai ter que dar uma ralada nessa aula aí. O pessoal que não estava na aula passada, o irmão Valdir, vai dar uma ralada a mais, a irmã Michele. Mas vocês poderão ver lá no YouTube as aulas passando. Dá uma ralada a mais nessa aula aqui que vai dar tudo certo. Então, assim, nós estamos falando dessas festas proféticas, das festas bíblicas. Por que nós estamos falando das festas bíblicas? Porque toda a Bíblia é importante. E se essas festas estão na Bíblia, é porque elas têm algum significado. A irmã Michele, eu acho que o Fernando, que estava no intensivo, eles assistiram uma aula que eu dei lá sobre projeção profética, sobre tipologias bíblicas. As festas não deixam de ser uma tipologia bíblica. O que é uma tipologia bíblica? Uma projeção profética, algo que o Senhor está apontando para o futuro. A Páscoa já aconteceu na morte de Jesus. Os pães asmos já aconteceu quando ele foi colocado dentro do sepulcro. Né? A santificação dos santos, porque o pão sem fermento significa os crentes em Cristo Jesus. São pessoas nascidas de novo que são santificadas pelo sangue do Cordeiro. Já aconteceu. A terceira fase, primícias, a ressurreição, a primeira ressurreição dos mortos também já aconteceu, que Jesus, a primícia dos mortos, ele foi o primogênito da ressurreição, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Essa projeção profética já aconteceu. Agora, a quarta e última da primeira fase é Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, também já aconteceu em Atos 2. Tem algo que eu poderia lembrar e falar para vocês, o que ainda não aconteceu de Atos 2. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Atos 2 foi o início, quer ver? Abre lá comigo, por favor, em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, abra sua Bíblia. Os irmãos que chegaram agora, irmãos, tenham um caderno, tenha uma Bíblia de papel aberta para você riscar, para você anotar, para você puxar, rabiscar. Vamos ler Atos 1. Exercite um caderninho aí, irmão, que é muito importante. Olha só, verso 4 de Atos 1. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Qual promessa é essa? A promessa que o Espírito Santo viria. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu. Quando Jesus disse, não muito depois desses dias. Então, aqui, se você puder sublinhar aqui, não muito depois desses dias, no verso 5, você sublinha e fala assim, 10 dias depois. 10 dias depois, que é o dia que iria bater com a data de Pentecostes. Com a festa que nós estudamos na aula passada. Festa de Pentecostes. Como acontecia a festa de Pentecostes? Caiu uma chuva, a chuva chamada serôdia. Essa chuva caía para amadurecer o grão. Então, a chuva serôdia, que ela é falada em várias partes da Bíblia, como nós lemos em Oséias, capítulo 5 e 6, nós falamos da chuva serôdia. Há vários textos sobre a chuva serôdia, que é a chuva temporã. Essa chuva é a chuva que cai
tem um tempo certo, mas ela cai. E ela tem um propósito. O propósito da chuva serôdia é amadurecer o grão. Então, na terra de Israel, essa chuva caía. Dias depois que ela caía, marcava um momento da colheita. Por quê? Porque o fruto começava ali, a primeira parte do fruto começava a amadurecer. Quem já plantou, eu já plantei muito, eu cuidei já de 10 mil hectares de soja lá no Pará, no sul do Pará. Eu trabalhei com soja no sul do Pará e eu trabalhei com 10 mil hectares de soja. Podia ser plantado no mesmo dia, mas de uma parcela daquilo que foi plantado no mesmo dia, tinha uma parte dela que era amadurecia primeiro que as outras. Vamos trazer para a igreja. Você pode ganhar 10 pessoas para Jesus no mesmo dia, batizar eles ali no mesmo dia, tudo certinho. Uma parte dessas pessoas vão amadurecer primeiro. E olha que engraçado. Toda a terra, ela recebia a mesma chuva, o mesmo sol, o mesmo adubo, obrigado. A mesma terra, o mesmo adubo, o mesmo sol, a mesma chuva. Todas as condições para o crescimento é a mesma. Só que uma parte amadurece primeiro. Isso acontece tanto na terra como no céu. Eu precisava falar, né, que rimou. Mas isso acontece tanto na terra, né, no físico, como acontece no mundo espiritual, nas igrejas, com os filhos de Deus. Você pode crescer junto com uma pessoa, você é plantado junto com ela, mas às vezes você amadureceu primeiro que ela ou não. Qual que é o problema? A terra não é a mesma, a chuva não foi a mesma, o sol não é o mesmo. Agora, a planta, ela tem uma característica, toda planta, como cada um de nós também temos uma característica particular. Qual é essa característica particular? Você resolve absorver mais ou não. Espera aí que eu vou te explicar. Olha só, quantas pessoas poderiam estar nessa live hoje? A Terra não é a mesma? A Terra é a mesma. O Sol não é o mesmo? O Sol é o mesmo. A chuva não vem no tempo certo e quando ela não cai sobre toda a Terra? Sim. Só que algumas pessoas resolvem absorver mais. Automaticamente ela cresce mais, automaticamente ela amadurece primeiro. Então, essa seleção do amadurecer primeiro não depende, obrigado, não depende de quem manda a chuva. Também não depende da terra que você está plantado. Depende da sua escolha de absorver mais ou não. Então, olha como é que a gente já começa essa aula hoje. Por que parte da igreja não vai subir no arrebatamento? Porque tudo que nós vamos falar agora é sobre o arrebatamento. Essa última festa, a Pentecostes, foi o dia que Deus derramou o Espírito Santo dele. E naquele dia, um homem pregou na porta de uma casa e aconteceu a primeira grande colheita de almas. Qual colheita? 3.000 almas se converteram a Jesus. Com a pregação de Pedro. Quando a chuva temporã caía, tem que prestar atenção nisso, ela marcava um tempo de amadurecimento. Dias depois, o grão já estava pronto e já poderia ser colhido, levado para o celeiro. Agora, por que algumas pessoas não vão ser arrebatadas? Porque elas decidiram rejeitar aquilo que a terra dá. Presta atenção. Jesus disse: eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira comida, bebida e comida. Ele é a verdadeira. Mas se ele tiver à disposição na mesa e você não comer? E aí? Aí é que começa o problema. Então agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou falar agora, nós vamos entrar agora no intervalo das festas. Eu vou voltar aqui um pouco
Vou voltar aqui um pouco. Aqui, vou voltar bem aqui. Eu vou perguntar se vocês estão vendo a minha. Estão me vendo aí. Eu vou colocar aqui a apresentação. Olha só, vocês estão me vendo, né? Então, presta bem atenção. Vamos lá. Opa, olha aqui. Páscoa, Ázimo, Primícia, Pentecostes. 4 festas. Depois aqui de Pentecostes, eu vou pegar minha canetinha aqui. Olha só, depois aqui de Pentecostes, acontecia um intervalo. Qual que é esse intervalo? Quem trabalha com agricultura, é muito simples isso. Tem o tempo da chuva, tem o tempo de plantar, você colhe. Depois que você colheu, a terra passa por um período de descanso, de intervalo, né? No caso aqui do dia de Pentecostes, quando acontecia o Pentecostes, eles colhiam, a terra depois esperava um tempo até chegar as outras chuvas, porque só planta quando tem chuva. No nosso, trazendo para nós aqui agora, qual que é o momento certo de semear? A semente, eu estou falando não na terra agora, na terra solo, mas na terra eu digo almas. Almas. O princípio de plantar é se a terra está molhada, se vai chover, ok? No nosso caso, qualquer hora é tempo de plantar. Por quê? Porque a chuva é a graça. Anota isso aí. Para nós, hoje, é tempo de plantar. Por que é tempo de plantar? Porque estamos sobre uma chuva constante chamada graça. Eu já louvo o Senhor por conta disso. Louvado seja Deus por conta disso. Dessa palavra. Então, nós estamos em tempos que nós podemos plantar. Nós podemos plantar. Porque a terra está preparada, a terra está fértil. Vai um queijinho aí, irmão? Olha ali. Vai um queijinho aí? Ei, glória a Deus. Queijo com café, olha só aqui. Fica olhando não, irmão. Pega um negócio lá na geladeira lá. Amanhã também toma um cafezinho para você não dormir. Olha só. Então, agora volta aqui para Pentecostes. Volta aqui, ó. Eu tô com a setinha aqui. Você tá vendo a setinha? Dá para enxergar aí, né? Volta aqui para Pentecostes. Vamos voltar aqui agora para Atos 1. Lemos aqui, João batizou com água, vós tereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações. Sublinha aí na sua Bíblia, tempos e estações. Sublinha aí. E você vai puxar uma seta em estações. Por quê? Porque a estação é o que marca tempo de colher e tempo de plantar. Então, esse intervalo de Pentecostes até trombetas, Jesus está falando assim, ó, não é agora. Ainda há tempos e estações. Ainda há tempos e estações. Ok, vamos seguir lá. Vai anotando, vai sublinhando que o raciocínio vai fechar. Olha só. Tempos ou estações, verso 7. Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quem estabeleceu esse tempo foi Deus, foi o Pai. Que tempo é esse, irmãos? Nós estamos agora no tempo da igreja. Coloca aqui, depois de Pentecostes, assim, ó. Escreve aí. Eu acho que na aula passada eu falei isso para vocês. Tempo da igreja. Tempo da igreja. A aula passada eu falei isso. Escreve assim, ó. De Pentecostes até as trombetas. Então, assim, é o tempo da igreja. Tempo da igreja. Ô, Guilherme, faz um favor para mim.
Eu acho que está em Romanos. Procura aquele texto. Até que a plenitude dos gentios entre. Até que a plenitude dos gentios entre. Procura esse texto para mim aí que nós vamos ler também. Não lembro se é Romanos, acho que é Romanos 11. Pode ser que seja Romanos 11, mas confere aí para mim, por favor. Romanos 11, né? Então, olha só. Deixa ela aberta aí, e nós vamos ler agora. Verso 8 agora, irmãos. Verso 8. Não, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sublinhe essa frase, confins da terra, na sua Bíblia. Irmão, grava essa frase no seu espírito. Grava essa frase, confins da terra, no seu espírito. Por quê? Porque Jesus mandou a igreja, mandou os apóstolos, mandou todos irem até os confins da terra. Ele disse para a gente ficar na igreja. Olha isso, pastores, irmãos. Olha isso. Você só deve ficar na igreja até que do alto você seja revestido. Depois que você é revestido, o Espírito Santo está te dando todas as armas e te capacitando para ir até os confins da terra. Vou falar algo agora que fique gravado para doer. Não vou falar agora, não. Deixa quieto. Deixa quieto isso agora. Vamos esperar um pouco. Confins da terra. Confins da terra. Verso 9. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e a nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes vir. Sublinha esse, assim como, no verso 11, assim como. Irmãos, ele foi levado aos céus, e assim como ele também vai levar a igreja. Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque Paulo fala que nós vamos nos reunir com ele nas nuvens, nós vamos encontrar com ele nos ares. E aqui os anjos estão dando a revelação para eles: olha, do mesmo jeito que vocês estão vindo ele subir, vocês vão se encontrar com ele. É nos ares, é no céu. Agora, qual que é o texto, Guilherme? Romanos 11, abre aí, Romanos 11, verso 25. Olha só isso. Anote as referências, abre a Bíblia. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou na sua Bíblia está este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que, sublinha também, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha só o que está faltando acontecer para Jesus voltar. A todos os gentios serem, não é nem, presta atenção, eles vão ouvir a mensagem, os gentios, e os que crerem vão entrar. Então a palavra aqui não é os que ouviram, é os que entraram. Tá entendendo isso aqui? Eu vou falar de novo que talvez você não entendeu. A palavra aqui não é assim, ó, até que a plenitude dos gentios ouça a mensagem. Não, não é isso. Até que a plenitude dos gentios esteja entrado. Entrado onde? Entrado para o corpo de Cristo. Irmãos,
não é que eu gosto de falar isso, eu tenho que falar isso. Tem gente que ouve o evangelho, vai na igreja, frequenta uma igreja, mas ainda não entrou em Jesus. A palavra que Jesus cita, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, essa palavra conhecer é a mesma palavra para a relação íntima de um casal, entrar um dentro do outro. A palavra conhecer na Bíblia, ela fala de relação íntima, entrar dentro. Quando essa palavra aqui está dizendo até que a plenitude dos gentios haja entrado, é quando você entra em Cristo e Cristo entra em você. E aí, presta atenção, o fruto desse relacionamento, qual é o fruto do relacionamento de um casal? É um filho. O fruto de um relacionamento entre um casal é um filho. Tem como dividir o filho no meio? Tem como separar um filho? Não, não tem como. Então, quando o seu relacionamento com Deus é um, você se torna um com o filho. Então, você é indivisível. Tem alguém entendendo isso aqui? Não é possível que ninguém está entendendo isso. Então, assim, eu tirei o fone aqui, eu nem estou ouvindo vocês. Eu vou pôr só um aqui. Vai ficar feio, mas tá bom. Então, olha só. Essa palavra haja entrado. Então, o período de intervalo de Pentecostes até trombetas é o período dessa pregação aos gentios. Ok? Esse intervalo de Pentecostes às festas das trombetas, ele encaixa certinho em Romanos 11, 25. Que essa pregação, ela vai ser pregada até que o último gentio tenha entrado. E aqui não está falando de judeu, aqui está falando de gentil. Agora tem outro texto que está em Mateus 24, eu lembrei dele agora. Abre lá. Mateus capítulo 24. Deixa eu ver se eu acho aqui. O verso, se você achar aí primeiro que eu, o verso é: E este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então virá o fim. É verso 14. Mateus 24, 14. Anota isso. E coloca isso em. Coloca aí. Também faz parte do intervalo. Então, desde Pentecostes, nós estamos em Romanos 25 e nós estamos em Mateus 11. 24, 11, quer dizer. Olha só o que eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler até vou ler, na verdade, a partir do 12. Ou não. Eu vou ler a partir do 10. 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Irmão, traição só pode vir de quem está perto de você, de uma pessoa de dentro da sua casa, de uma pessoa de dentro da sua igreja, dentro do seio onde você vive. Olha só, neste tempo, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Eu vou dar uma palavra para vocês, cristãos, aqui hoje. Não gaste tempo, nem na rede social, nem fora da rede social, falando mal de um irmão seu. Não gaste tempo. O seu irmão está falando alguma heresia, está pregando heresia? Pode falar, porque a Bíblia manda você falar. Mas em defesa do evangelho, não ataca a vida da pessoa. A Bíblia fala: julgai a profecia, não o profeta. Se você conhece algum pastor, algum irmão, qualquer pessoa falando algo contra o evangelho, se levante em defesa do evangelho. Mas não ataque a vida da pessoa. Ataque a mensagem que a pessoa está pregando. Anota esse princípio para você não virar mais um que fica falando mal dos outros. Ataque, e pode atacar com vontade, a mensagem herética. Porque isso Paulo fez e isso Jesus fez. Se Jesus fez o que Paulo fez, eu posso fazer. Então, o que é isso? Você está vendo um irmão seu pregando uma mensagem mentirosa, uma mensagem blasfema, uma mensagem herética. Entre em defesa do evangelho, assim como Paulo entrou. Agora, não ataque a vida dele.
A Bíblia fala que nós devemos julgar a profecia. Você escutou alguém falando uma profecia, uma coisa que você julga ela ser incompatível com a palavra de Deus? Julgue então a profecia. Na verdade, a Bíblia não pede para você julgar, ela manda você julgar a profecia. Não receba qualquer palavra. Julgue a profecia. Essa profecia, ela é algo da emoção? Ela tem princípios na palavra? Outra coisa, você aceita a profecia se você quiser. Você pode dizer assim, amém ou não amém. Viu? O amém quem dá na profecia é você. Porque profecia que vem de Deus, você não precisa dar amém. Ela vai acontecer se você gostar ou não. Tem alguém entendendo? Amém. Profecia que vem de Deus, eu não recebo. Não, irmão, você não tem a opção de não receber. Deus chegou lá no povo e falou, não aceita essa palavra não. Irmão, você não tem que aceitar. Vai vir e acabou. Agora, tem profecia e tem profetada. As profetadas, tem umas que é até bonitinha. E aquelas bonitinhas, você vai resolver. Eu gostei dela, amém. Mas tem as profetadas que você fala, não, você nem responde. Manda o cara ir orar. Amém? Olha aqui agora. Olha só, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu preciso falar algo sobre falsos profetas aqui agora. Quem é falso? Quem pode ser um falso profeta? O que um falso profeta faz? Irmão, olha que engraçado isso. Verso 11 aí, ó. Surgirão muitos falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquele profeta que profetiza e não acontece? Não. Não é esse cara. A Bíblia cita alguns falsos profetas. E um falso profeta que a Bíblia cita é Balaão. Balaão nunca errou uma profecia. Olha, presta atenção no que eu estou te dizendo. Ele nunca errou uma profecia, mas a Bíblia chama ele de falso profeta. Jesus está dizendo aqui, ó, surgirão muitos falsos profetas. O falso profeta não é o que erra a profecia. O falso profeta é o que profetiza para o seu benefício próprio. Irmão, esses princípios aqui, se eu fosse você, eu anotava todos. Para você poder ministrar sobre isso e para você poder meditar nisso. O falso profeta é aquele que... Outra coisa, se é benefício próprio, ele recebe dinheiro. Ele pode receber não só dinheiro, mas alguma influência. Ele pode receber um benefício. Não, vou colocar um lote ali da prefeitura no seu nome. Cuidado, porque isso é um falso profeta. Por que a Bíblia chama Balaão de falso profeta? Por quê? Porque o rei Balaque, ele pagava Balaão para profetizar contra Israel. Aí Balaão levantava a mão para profetizar contra Israel e sabe o que ele fazia? Ele abençoava Israel, porque é impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Se tivesse pelo menos 2 glória a Deus aqui, seria bom, hein? Aí o pastor Gamaliel acha não. Olha só, irmãos. Ele levantava. Só que o que o Balaão fez? Ele vendeu uma informação. Qual informação? Olha, não tem como amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo foi abençoado por Deus. Como eu vou te aconselhar a fazer? Olha o que um falso profeta faz. Olha, envia as mulheres mais bonitas do seu povo lá para o meio do acampamento deles. Porque eles vão se casar com elas e eles vão assumir os deuses dela. Por quê? Porque isso aí é que amaldiçoava Israel. Eles se deitavam com as mulheres pagãs, começavam a fazer os seus cultos pagãos e automaticamente trazia maldição para o povo de Israel. Como que Israel caiu nos dias de Sansão, que foi levantado como juiz? Era impossível derrubar Sansão. Sansão tinha força,
Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. 1000. Ele arrebentou com todo mundo com uma queixada de jumento. Agora imagina, quem dava conta desse homem? Sabe quem? Uma mulher. Uma mulher. Então, o espírito de Jezabel, e uma das cartas de Apocalipse repreende, Jesus repreende o anjo da igreja. Por isso eu vou dizer agora uma palavra profética para vocês. Não aceite o espírito de Jezabel governar sobre a casa de Deus. Isso é muito forte, isso é bíblico, não tem como correr disso. Tenho, porém, contra ti, que aceitas a doutrina de Jezabel. Irmão, Jezabel, o que ela faz? Mata e persegue profetas. Jezabel é o espírito que cala o espírito profético na igreja. Essas coisas aqui nem é dessa aula, mas está saindo, vou fazer o quê, né? O espírito de Jezabel. Jezabel não é uma mulher, é um espírito que atua dentro da igreja. Pode atuar dentro de casa, atua dentro dos ministérios, dentro das instituições. Jezabel é um espírito manipulador. E são características desse ministério desgraçado de Jezabel. Isso destrói casas, destrói famílias, destrói igrejas, destrói ministérios. Espírito de manipulação. Jezabel ia lá, soprava no ouvido de Herodes para poder matar os profetas. Ela que mandou perseguir Elias. Os profetas de Israel estavam todos calados por causa desse espírito maldito de Jezabel. Irmãos, não ceda à manipulação desse espírito que está agindo nessa igreja. Viu? É agora. Isso não foi naqueles dias, não. Está acontecendo hoje. Então, isso é um falso profeta. Agora eu vou dizer outra coisa sobre o falso profeta. Essa agora vai doer mais um pouco. Me desculpa eu ter que falar. O falso profeta é aquele que escutou o que Deus falou para ele e omitiu. Então eu vou dizer, talvez você não entendeu. Os omissos são falsos profetas. Anota uma frase para você não esquecer. Ou você é gente boa, ou você é bíblico. As duas coisas é impossível. Vou esperar você ruminar essa palavra aí. E agora? Ah, não, o pastor é gente boa, irmão. Não tem como ser gente boa, não. Não tem como ser crente gente boa. Pastor, então, nem se fala. Deus não chamou você para ser gente boa. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia isso. Você não tem que agradar todo mundo. Você não é gente boa. Você não tem que ser gente boa. Você tem que ser verdadeiro. E quem fala a verdade não é gente boa. Não é gente boa, não. Não, não, não. Ninguém gosta de quem fala a verdade. Então, não seja gente boa. Seja verdadeiro e temente a Deus. Eu já estou sentindo aqui uma presença violenta do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Irmão, a palavra profética, ela não tem conversa. Ela vem para ferir, ela vem para machucar, ou até mesmo matar. A aula passada, nós falamos, desceu um profeta do monte chamado Moisés. Ele teve que tirar a espada da bainha e matar os seus irmãos. Ou você é gente boa, ou você é bíblico. Pastor que suporta tudo. Você, para não ferir as outras pessoas, não, vou deixar ela fazer. Não vou deixar nada não, irmão. Não vou deixar nada não. Você tem que ser, antes de temer os homens, você tem que temer a Deus. É isso. Eu vou dizer para vocês o que Moisés fez, que nós falamos na aula passada. Ele desceu do monte e riscou uma linha no chão. Ele pegou e arrastou assim uma espada no chão e traçou uma linha.
Passa para o lado de cá quem está com o Senhor. Eu vou ler para você uma frase que o Senhor Jesus me deu hoje de manhã. Se André me lembrar, alguém me lembrar, eu vou colocar ela no grupo. Eu vou ler para você a frase que o Senhor me deu hoje de manhã. Ela faz parte do livro que eu estou escrevendo. Olha só. Entre dois lados, quem escolhe estar no meio já escolheu o seu lado. O meio, ou em cima do muro, não existe. É fictício, é imaginário, é indefinido. Não vou passar para o lado de lá porque eu não quero magoar alguém. O evangelho não precisa de apoiadores, mas sim de convertidos. Pessoas que escolheram, mesmo que precise, pagar com a própria vida, um lado. O evangelho é uma certeza, um desejo desesperado de atender à voz daquele que me chamou. Escolha o seu lado hoje. Vá para Cristo. Se vocês me lembrarem, eu ponho essa frase no grupo lá. Irmão, tem o grupo dos gente boa. O grupo do gente boa, ninguém é crente. Eu te garanto pra você. Não converteu ainda. Porque esse cara gente boa, ele ainda não tem temor na palavra, ele está preocupado com o que o outro pensa. Então ele ainda não decidiu o seu lado. Eu conheço um cara, que é meu amigão, um amigo meu, só que ele é indefinido. E por que ele é indefinido? Já conversei com ele já. Ele é indefinido, sabe por causa de quê? Por causa dos amigos. Eu falo isso pro Walter Filho, eu falo até os amigos. Por causa que meus amigos, o que os meus amigos, eu vou perder a amizade de algumas pessoas, irmão, que perca a amizade, irmão. Se eu, para poder salvar minha alma, tiver que deixar uma ou duas, três ou 10 ou 50 amizades, eu já deixei. Porque, irmão, a sua amizade não vai te levar para o céu. Não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você seguir o cordeiro. E o cordeiro vai para o matador, irmão. Ó, seguir Cristo é morte. É sem opção. Vamos continuar lendo o texto aqui. Não empolgo. Né, Guilherme? Olha só. Falso profeta. Então, eu coloquei todas as definições de falso profeta. Então, uma das condições do falso profeta aí é ser omisso à voz de Deus. Deus falou e você é omisso. Passou a mão na cabeça porque você quer ser gente boa. Não seja gente boa, seja obediente. Geralmente, quem é obediente à voz de Deus não é gente boa. Viu? Eu garanto isso para você. Agora aqui, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade. Por que multiplicou a iniquidade no meio dos crentes? Porque tem falso profeta profetizando, tem pastor aceitando a doutrina de Jezabel, tem pastor aceitando qualquer coisa, não vamos colocar agora isso, aquilo, outro, e vamos encher a igreja de balacodaco, pisca-pisca, lantejola, um monte de coisinha. O evangelho que é bom fica para trás, esquece o evangelho. Vamos agora no evangelho coach, gospel. O evangelho gospel é do diabo. Deu um grito aqui. Grito aí. Meu Deus do céu, tem como soltou um grito ali. Irmão, esse evangelho gospel é do diabo, purinho do diabo, irmão. Olha só, multiplicou a iniquidade e o amor de muitos esfriou. Por quê? Porque quis ser gente boa. Eu vou te falar de um líder, gente boa na Bíblia. O nome desse líder chama Eli. Tem um líder na Bíblia que chama Eli. Ele é gente boa. Por que ele é gente boa? Porque os filhos dele, Ofni e Finéias, quando eles estavam preparando lá as ofertas, o sacrifício, sabe o que eles faziam? Eles iam lá e pegavam a picanha do cordeiro para eles. Quando estava fazendo lá, eles faziam bacanal diante da arca. Só que como o Eli, o sacerdote, foi chamado para ser juiz, sacerdote de Israel, era gente boa, ele era tão gente boa que ele estava cego e gordo.
E quando eu falo gordo, eu não estou ferindo os gordinhos, não. Eu estou ferindo e estou batendo nos gordinhos espiritual. É aqueles que ficam comendo o dia inteiro da casa de Deus, se fartando na ceia, mas é um fanfarrão. É um fanfarrão. Ninguém fala nada, cara, nessa aula. Não, mas pelo menos podia abrir para dar um glória a Deus. É um fanfarrão. Esse gordinho espiritual aí, a gente não tem que tomar cuidado. Não, tá bom. É porque eu estou usando o microfone dele. Se eu mexer aqui agora aqui, ele também está usando o microfone também. Quando alguém for falar, eu. Não, mas se vocês falar que agora eu escuto, tá pertinho aqui. Então, irmãos, o cego Eli era gente boa. Ele passava a mão no pecado dos filhos. Esse é o retrato de uma liderança omissa. Isso aqui eu tinha. Deixa isso para outra. Tô gravando. Isso é. Deixa quieto isso aí. Vamos lá. Olha só, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não é para todos, é para aquele. Aquele fala de um sujeito. Olha só, verso 14, e é o que converge toda a aula aqui. Toda a aula se converge nesse texto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá fim. Onde Mateus 24:14 encaixa no intervalo de Pentecostes e trombetas? Amém ou não amém? Amém. Porque aqui, ó, até em Mateus 24 mesmo, vai falar da trombeta. Quer ver? Deixa eu te dar um texto aqui. Nós vamos voltar agora para Êxodo 19, mas antes disso, nós vamos ler um texto aqui. Me lembra agora. Eu vou ler esse texto e me lembra desse negócio aí. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. 15:52 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15:52. Irmão, abra sua Bíblia. 15:52. Abra sua Bíblia. Olha só. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa palavra transformados aqui depende da Bíblia que você está lendo. Esse transformados aqui é receber um novo corpo de glória. Viu? Só tem como você ser arrebatado se você for receber um novo corpo. Agora, anotando esse texto, voltemos aí para Êxodo 19, que é o texto da aula passada, que nós passamos, nós citamos até qual verso, o Andréa? O último verso. Esse texto você pediu para mim. Qual texto? Esse posicionamento. O que você escreveu aí? Tá? Pré-tribulacionista. Em relação. Ok. Eu vou ler esse. 12:32. Ok. Então, olha só. Êxodo 12. Não. 12? Nós falamos. É 19. 19. Então, peraí. Então, aqui, ó. É verso 15. Vamos falar que a partir do verso 15. 19 e 15. Nós vamos ler do 15 até o 19 agora aí. Então, presta atenção na leitura.
E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia. Sublinha esse aí, estar prontos ao terceiro dia. Se você não sublinhou na aula passada, sublinha esse e escreve assim, ó. Dias atuais na sua Bíblia. Dias atuais. Tem. Dias atuais. Qual é o terceiro dia? O terceiro dia é o dia da ressurreição. É o dia da ressurreição, né? É o dia do arrebatamento. Que dia que é esse? Nós falamos na aula passada. É o terceiro milênio, no qual nós já estamos. Nós estamos há 24 anos do terceiro milênio. Quando o calendário nosso virou de 1999 para 2000, cumpriram-se 2000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Quando chegou 2001, iniciamos o primeiro ano do terceiro milênio. Só que nós estamos falando de dias e anos proféticos. O que é um ano profético? Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, ano 1000 depois de Cristo, primeiro dia. Ano 2000 depois de Cristo, segundo dia. Ano 3000 depois de Cristo, que é o que nós já estamos, terceiro dia. Muitas pessoas bugam quando eu falo que nós estamos no terceiro milênio. Irmão, o terceiro milênio começa assim que virou de 1999 para 2000 e iniciou o terceiro milênio. Que dia que, igual, hoje é quinta-feira. Que hora que começa a sexta? Meia-noite. Então, meia-noite, 00,01 já é sexta-feira. Já é sexta-feira. Então, 2001 já é o terceiro dia, já é o terceiro milênio. Aqui o texto de Êxodo 19, capítulo 19, verso 15, está dizendo assim, ó. E disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Eu não vou explicar agora esse não vos chegueis à mulher, porque aqui está falando de sexo, está falando de relacionamento. Por que está falando isso aqui? Por causa da promiscuidade sexual, para a purificação do leito. Por quê? O Senhor ia visitar aquele povo, fisicamente. O Senhor ia descer lá e aquele povo ia sentir Deus. Então ele está falando de purificação. Purificação. Não vou entrar agora nesse. Não cheguei a mulher, mas tem a ver com a purificação. Verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, eu vou te perguntar: que horas que Jesus ressuscitou? Nas primeiras horas do domingo. Que dia que é o domingo? Terceiro dia depois da morte dele. Então, esse amanhecer do terceiro dia é no momento que nós estamos agora. Se 1000 anos, se um ano para Deus é igual a 1000 anos, quanto tempo é 24 anos? Contando desse tempo profético milenar. Pode ser 24 segundos. Pode ser que nós estamos a 24 segundos ou milésimos de segundo do terceiro dia. Tem alguém entendendo? Eu estou falando de dias proféticos. Então, olha, ó, ao amanhecer do terceiro dia, por que está falando que é amanhecer, irmão? É porque é bem no começo. Ou seja, Jesus pode estar voltando agorinha. A igreja, você que é a igreja, tem que estar preparado para agora. Agora é a hora. Agora é a hora de estar preparado. Olha o verso anterior. Estai prontos. A palavra está dizendo, estai prontos. Agora, eu vou tirar um pouco da tela aqui. Eu também. Olha só, eu vou tirar um pouco da tela aqui. Para você olhar aqui um pouco para mim. Irmão, por favor, presta atenção. Em nome de Jesus, presta atenção. Sublinha na sua Bíblia essa palavra aí. Estai prontos.
prontos. Gente, você sabe o que é estar pronto? É igual, você fala assim para a mulher, amor, vamos sair. Vamos na casa da Andréa comer lá uma feijoada. Hum. Aí o que eu falo para a mulher? Mulher, eu tô pronto, eu tô no carro. Sabe o que a sua mulher fala para você? Quando você fala que tá arrumando, ela fala, não, eu já tô pronta. Só que não. Ela fala que tá pronta, só que não. Só que nunca tá pronta. Nunca. Num casamento, em um casamento, quem chega primeiro na igreja? Ou quem deveria chegar, né? 98 ou 99% das vezes, o noivo está lá esperando ela. A mulher demora. Tem alguém entendendo isso aqui, irmão? Eu queria saber se tem alguém entendendo alguma coisa, porque se ele não está entendendo é nada. Pastor, com Gamaliel não foi assim, pastor. Eu cheguei primeiro. Não. Estou falando, ele faz parte dos 2%. Deixa ele. Ele não vale Pois para essa é. conta, não. Agora, esse é paraense mesmo. Ó, tem uns paraenses aí, rapaz. Eita. Brincadeira, gente. Mas olha só, eu sei que vocês estão me entendendo. Sim. Na avassaladora parte, né, das pessoas, chega o noivo primeiro no altar, esperando a noiva estar pronta. Aí você fala assim, mulher, você está pronta? Já, mas você está no carro e a mulher ainda não está pronta. O que é isso? Isso mostra o retrato da igreja. Esse texto, no verso 15, está falando estar pronto, não é quase pronto. O texto aqui não é quase pronto. Faltando só um pouquinho para ficar. Não, irmão, é pronto e acabou. Porque quando Jesus estiver voltando para buscar a noiva dele, para casar, porque a vontade dele é casar. Aí a mulher não está pronta, ela está quase pronta. O quase pronto não serve. Você está entendendo isso, irmão? O quase não é aceitável. O meio, o quase, o talvez, eu vou ver. Ó, as falas que crente não podia ter. Vou ver. Vamos marcar. Não, vou ver, eu vou marcar. Irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Não, eu vou. Irmão, seja tua palavra sim ou não. Pensa num cara que é grilado com isso, eu me martelo com isso e quem está perto de mim, eu fico chateado com isso. Jesus não vai perguntar, falta ainda um sapato aqui que eu não calcei ainda, Jesus. Você espera um pouquinho? Calma só um pouquinho que. Não, não tem quase. Na vida com Deus não tem quase. É estar pronto. Você está aí ou não? Eu acho que está doendo um pouco. Tem alguém que sentindo alguma dor aí, irmão? Ninguém está sentindo dor nenhuma, tá todo mundo bem? Eu vou seguir, talvez, né? Não sei como é que você tá. Tá doendo aí, irmã Michele? Tô bem. Tá viva ainda? Tô. Então, olha só. Essa palavra é estar pronto. O período que nós estamos agora é esse. O tempo que Jesus está dando para a mulher se aprontar. Como que você se apronta? Orando 2 minutos por dia e lendo no domingo, no dia de culto, a Bíblia. Você vai ficar prontinha, né? Você vai ficar pronto, não sei para quê, irmão. Você vai ficar pronto para ficar junto com a fico imprudente. Infelizmente, eu vou ter que te anunciar isso. Não conhece nada sobre o marido. Ele mandou conhecer. Ó, Oséias capítulo 3, verso 3. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Está escrito. Como que eu me preparo para o casamento? Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Como que eu conheço? Através da Bíblia, meu irmão. Por isso que a esmagadora parte da igreja vai ficar, não vai subir. Não vai subir.
É eu que estou dizendo? Não, não é eu que estou dizendo, não. Por quê, irmãos? Não dedica nada. Nada. Não tem vontade. Tá todo mundo com vontade de ficar aqui, porque tá muito bom, irmão. A vida que você leva tá boa demais. Você vai no culto domingo, tá uma beleza, tá tudo legal. Você pensa que você é crente, você pensa que você está agradando a Deus, você está assistindo o culto. Você vai e coloca uma musiquinha gospel lá na sua casa, na sua televisão, na sua Smart TV. Canta as musiquinhas lá com a Cassiane, com a Aline Barros. E acha que está adorando a Deus. Irmão, está longe de adorar a Deus. Para começar, a música não tem nada a ver com adoração, irmão. O que você tem feito com aquilo que você já sabe? Como você tem gastado o seu tempo, aquilo que o Senhor empreendeu na sua vida? O que você tem gastado? Como você tem investido? Como você tem, como diz a parábola lá, como você tem granjeado? Como você tem investido o recurso que Deus aplicou na sua vida? Ele depositou na sua vida graça, misericórdia, poder do Espírito, fogo. Ele colocou tudo na tua mão, ele colocou talentos na tua mão, colocou na minha mão. E aí? Aí você pensa, olha só o que é aquele servo inútil, o que é aquele servo imprudente, infiel, que Jesus chamou de infiel. Infiel. Ah, Senhor, como o Senhor é aquele que, né, que colhe no lugar onde não plantou e faz o que o Senhor quer, eu fiquei com medo. Mentiroso. Eu fiquei com medo, né? Aí eu fui escondi, eu enterrei o talento. Mentiroso. Ele não te dá um talento para você enterrar ele. Ele te dá algo para você fazer que isso multiplique. Em que você é bom? O Senhor te deu alguma qualidade? Tem um irmão aqui, o pastor Gabriel estava conversando comigo de uma coisa hoje de manhã, eu até lembrei. Tem uns irmãos aqui em Montes Belos, sabe o que ele faz na casa lá de meninos, lá, pastor Gabriel? Esse trabalho aí que você quer desenvolver com os jovens, mais adolescentes, ele tem uma oficina, eles pegam uns pau, uns pallet, levam os meninos para lá e eles vão lixar pau, parafusar, fazer banco, fazer cadeira, fazer carrinho de rolimã, fazer trem para vender, fazer conserto em casa. Ele ensina os meninos a consertar coisa em casa, a pôr um parafuso na parede que o menino de hoje nem sabe fazer. Irmão, aí esse pastor lá, eu esqueci o nome desse pastor agora lá, pastor, esqueci o nome dele, se o pastor Gamaliel lembrar, ele mexe com isso. Ele mexe com isso ali em Montes Belos. O senhor lembra, pastor Gamaliel? É o Divino, pastor? Pastor Divino? Não, não, o nome dele é Divino, não. Pronto, eu esqueci o nome dele, mas olha o talento dele. O talento dele é mexer com marcenaria. E na marcenaria ele está servindo a Deus com o talento que Deus deu para ele. E está cheio de homem, de menino lá, aprendendo a ser homem, por quê? Esses geralmente não têm pai, são filhos de órfãos de pais vivos, geralmente. Então ele está servindo. A tia Ju tem um projeto lá com as meninas, o Espaço Charme, que o pastor Gamaliel tem lá, esse trabalho na igreja dele. Olha o que eles fazem. Ensina as meninas a ser mulher. Ensina as meninas uma receita de bolo. Vamos fazer um bolo hoje para levar para sua casa, para sua mãe. Vamos ensinar ela a costurar um corte, costura. Vamos ensinar ela a costurar um travesseiro, fazer uma franja para travesseiro. Meu irmão, é o jeito que Deus deu um talento para aquela pessoa desenvolver isso. Ah, eu não sei pregar. Quem mandou você pregar, irmão? Deus mandou você servir ele com o que você deu. Ah, não dou conta de falar em público. Não fale. Sirva, mas não dê desculpa. Não dê desculpa. Ah, eu sou advogado. Tem um advogado ouvindo aqui. Ela tá caladinha, mas tem um advogado ouvindo. Irmão, dedique essa OAB sua para servir o reino. Faça alguma coisa. Ah, tem um contabilista escutando aqui, ó. Faz alguma coisa com isso que o Senhor te deu. Faz alguma coisa. Tem um advogado aqui na NCM que assim que ele formou, ele pegou a carteirinha da OAB e entregou na mão do pastor Zé. Falou, pastor Zé está a serviço do reino. O que ele faz? Está servindo o reino aí, ó, com a OAB dele. Ah, o que você é? Você é costureira? Lá no Quênia, lá, tem umas irmãs lá dando curso de corte e costura para as viúvas. Ela não sabe pregar, mas ela sabe ensinar que as mulheres costurar e elas estão conhecendo Jesus através da costura. E tendo a vida restaurada através da costura.
O resto todo é desculpa. E vou te dizer um negócio. A desculpa começou em Adão e vai terminar no inferno. Ah, não. Foi a mulher que o senhor fez. Olha, jogou a culpa em Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Aquele servo infiel falou, jogou a culpa no Senhor. Não, o Senhor é aquele que colhe, que pega o que o Senhor quer na hora que o Senhor quer. Jogou a culpa em Deus, irmão. A mulher chegou em Deus. Não. Foi a serpente. Irmão, desculpa vai levar todo mundo pro quinto dos infernos. A desculpa. Pensa num trem endemoniado, é desculpa. Aqui em casa é um trem que eu ralo aqui em casa. Aqui. É eu, a minha esposa, meus filhos aqui em casa. É o dia inteirinho né, batendo as desculpas. É ou não é? Irmão, se me vê da desculpa, me repreende. Por favor, eu preciso. Me repreende. Ah, desculpa, isso é mentira, é treta. É mentira. A desculpa é uma mentira. A desculpa é uma mentira. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando você chegar lá, você não vai ter o que falar para ele. Você não vai ter uma coisa para falar para ele. Ele vai chegar no terceiro aí, meu servo, e aí? Fala para mim. O que você tem nas suas mãos? O que você tem na sua mão? Irmão, o que você carrega fala por você. A obra que você faz fala por você. Você não precisa dar argumento para Deus. Você chega lá e fala, Jesus, é o seguinte, ó, foi o que eu trouxe. Ele vai olhar para você e falar, você é um servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. É isso. O resto é mentira, o resto é desculpa. Sirva o reino. Pronto. Falei. Vamos voltar o esboço, né, pastor Daniel? Meu Deus do céu. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia dessa igreja tão imatura, Jesus. Ó, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Deixa eu ver. Se eu consigo abrir bem aqui, ó, para vocês verem junto comigo. Ver? Ó, aqui, ó. Olha que legal. Aí, ó. Vocês vão conseguir ver na minha Bíblia aí, ó. Vocês estão vendo aí? Vou pôr aqui. Aí vocês me vêem, tá me vendo também? Tá, tô no cantinho aí, né? Então, ok. Ó, eu vou abrir aqui no meu Êxodo. Para você que não sabe, a palavra êxodo significa saída. A palavra, o nome êxodo significa saída. Então vamos voltar lá para qual êxodo nós estava? Êxodo, verso 16, né? Não, aí nós lemos o 15. Agora vamos ler o 16. Ó, Êxodo 19, 16. Olha, presta atenção aqui, ó. Minha canetinha está aqui, ó. Ao terceiro dia, então, nós já estamos. O terceiro dia já chegou. Já é agora. Por isso, irmão, corra. Corre, cuida da sua casa, corre, cuida da sua igreja, corre, 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 corre. Corre, paga suas contas, corre, corre. Vai atrás de seus credores, corre atrás de tudo que você tem que resolver. Treta com família, treta com o patrão, corre, resolve tudo agora. Agora, hoje. Hoje, irmão. Ah, não perdoei, corre lá e perdoa, corre. É hoje, é hoje. Terceiro dia, amanhecer. Houve trovões. Houve relâmpagos. Vocês querem que eu dou uma aula para vocês sobre raio, relâmpago e trovão? Na Bíblia, o que significa quando a Bíblia fala trovão? O que a Bíblia quer dizer quando fala relâmpago? Se alguém quiser, eu vou falar. Ninguém falou nada, eu não vou dar. Deixa para uma próxima. Teve um irmão aqui que falou, talvez eu mande a mensagem para ele depois no WhatsApp. Eu também. Quem mais quer? Eu. Eu também pode mandar. Não, então eu vou falar. Vou falar só um pouquinho. Como aqui falou, aqui só faltou a palavra raio. Aqui eu vou tentar escrever aqui. Eu vou comprar minha canetinha. Não, já comprei, irmão. Comprei minha canetinha hoje. Ela vai chegar, eu vou escrever para vocês perfeito aqui, raio. Então, olha, trovões, relâmpagos e raio.
não está na Bíblia por acaso. São várias vezes. Assim como um relâmpago vem do Oriente para o Ocidente. Tem um texto assim. Você fala assim, mas o que que... Irmão, pergunte, questione a Bíblia. Por que está escrito tanto raio, tanto trovão? Por que quando Deus apareceu no cume do Monte Sinai, apareceu trovões e relâmpagos? Então, eu vou te explicar. O trovão, eu vou começar pelo primeiro. O primeiro não é o trovão, não. O primeiro é o relâmpago. O relâmpago, ele acontece de uma nuvem para outra. Vou desenhar, olha que gracinha aqui. Olha a nuvenzinha que eu estou desenhando. O relâmpago, ele é um fenômeno de energia que acontece no céu. Quando o positivo e o negativo acontecem no céu, lá acontece um relâmpago. Uma nuvem positiva encontra ou se choca com a massa de ar quente ou fria, ela causa o relâmpago. O relâmpago, na Bíblia, significa a comunicação entre o céu e os céus. Eita, hein? E os céus. Ok? O trovão é a comunicação dos céus. Então a Bíblia fala de voz de trovão. Eu já estou falando. O trovão é a comunicação dos céus. Então, olha só, o relâmpago é a comunicação dos céus, do céu e dos céus. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que não sabem que tem 3 céus. Tem o céu que você vê, quando você olha para cima, você vê o primeiro céu. Contando de baixo para cima, é claro. Acima do primeiro céu, tem o segundo céu, que é chamado regiões celestiais, aonde estão os principados e potestades, as hostes espirituais, e também está lá o diabo. Principados e potestades. Acima do segundo céu, está o terceiro céu, que é o trono de Deus. O terceiro céu é o trono de Deus. Aonde está o trono? Então, quando o céu dos céus, quem é o céu dos céus? O terceiro céu. Quando o terceiro céu, quando a voz de Deus brada lá de cima, é uma voz de trovão. Aí, a Bíblia fala assim, ó, como um relâmpago. Procura esse texto para mim, Guilherme. Como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. Assim será, eu acho que é Tessalonicenses. Acho. Ou é Coríntios. Coríntios 15. Talvez. Não sei. Tá na Bíblia. Por um pouquinho para mim aqui. Eu acredito que você está anotando. Isso aí. Mateus? Ah, ok. Mateus. Ó, Mateus 24, 25. 27, desculpa. Mateus 24, 27. Lê para nós aí, Guilherme, que eu vou repetir aqui. Porque assim, como relâmpagos. Ok. Como um relâmpago. Esse relâmpago significa que o céu está comunicando com o céu. Antes de Jesus voltar, um anjo vai tocar a trombeta e vai reunir os santos dos 4 cantos da terra. Essa é a comunicação relâmpago. Esse relâmpago tem um nome: comunicação do céu. Então, quando um anjo conversa com outro anjo,
é um relâmpago. Engraçado isso, né? Quando Deus fala com o céu, é uma voz de trovão. Então, quando Deus fala com o céu, é a voz de trovão. Tem um texto também que fala voz de trovão. Tá ficando entendido? Eu posso seguir pro raio agora? Eu não tô. Sim, sim. Se ficou complicado, depois eu explico mais. Mas agora o terceiro é o raio. Por que o raio é o último? Porque o raio é a comunicação do céu com a terra. Porque o trovão não cai na terra, o relâmpago também não cai na terra. Somente o raio cai na terra. Tem alguém entendendo isso aqui? Aí Jesus fala assim, ó, eu via Satanás como um raio, caindo aonde? Na terra. Tá entendendo? É quando algo do céu vem para a terra. E isso acontece literalmente também, né? É lógico. Os trovões, eles se comunicam ali e os relâmpagos só ali na parte de cima. Só o raio é que cai de fato na terra. Falando de linguagem bíblica, estou falando de uma linguagem alegórica da Bíblia. Só que ela é real. Trovão, relâmpago é o clarão. Só que ele não cai. Ele não cai. O trovão, ele não cai na terra. Só o raio cai. Agora, tem um porém no raio. O raio, ele só cai na terra por um motivo. Aí você vai ter que escrever. O raio só cai na terra por um motivo. Ele só cai se uma coisa acontecer. Essa agora é a mais gostosa. Essa agora, eu vou até tomar um café para falar. O raio só cai na terra porque a terra atrai o raio. Glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa Entendi. entendeu, ó. Aleluia. Glória a Deus. Então É que eu tô agora escrevendo. eu vou fazer você talvez entender, eu vou abrir mais. Vou abrir mais seu entendimento. O raio, então, é a comunicação do céu com a terra, sim ou não? Sim. Para a comunicação da terra, ou vamos dizer, vamos traduzir, para que a voz de Deus chegue até você, atraia ele. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Aleluia. E quando me buscardes de todo o vosso coração. Bom, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, ele fala. Porque a terra é o atrator de raio. A terra, quando ela. Olha que. E outra coisa, eu vou te dar uma profecia agora. Essa aqui não é profetada, não, é profecia. Sabe qual é o país que cai mais raios no mundo? Brasil. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu. É Quer verdade. dizer que é o país que mais atrai a voz de Deus hoje. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Ninguém fala nada. Esse povo está tudo travado. Acho que deve estar fazendo. Eu acho que eles devem estar fazendo o download ainda. Como... Ó, e isso é verdade. Esse ano, 2023, 2024 que entrou agora, irmão, os raios estão multiplicando no Brasil. Você der um Google Amém. agora aí. O Brasil é o país que mais cai raio no mundo. E vou te dizer mais, parece que a região do Pará. Glória a Olha Deus. só o que eu Aleluia. vou dizer, isso é verdade, hein? Hã? Glória a Deus. Eu não sei se eu posso estar errado. Parece que a região do Pará é o lugar que mais cai raio no Brasil. Posso estar Amém. enganado. Região norte. Irmãos, essa região norte é a que mais cai raio no Brasil. Então, assim, é lógico que eu estou falando de uma visão profética. São Paulo, agora. Só que sempre muda. Ó, tá escrito aqui, desde 2021, o quê? Isso é São Paulo, né?
Ó, tá dizendo aqui, ó, São José dos Campos é um lugar que está mais recebendo raio no Brasil desde 2021 agora. Só que quando eu fiz esse estudo, a região do norte do Brasil é o lugar que mais caía raio. Só que assim, tá falando de um lugar específico, tá falando de um lugar inteiro, uma região. Vale do Paraíba? Vale do Paraíba é Nordeste, né? Não, é do Parnaíba. Isso é onde? Ah, ok. Ok. Aí, ó, os estados que mais cai raios no Brasil é Amazonas e Pará. Eu fiz esse estudo. Irmão, eu fiz esse estudo só porque eu li um dia a Bíblia falando assim, ó, voz de trovão. Eu estava orando no ano passado. Olha aí, ó. O irmão aqui está falando aqui, ó. Ano passado caiu mais de 190 milhões de raios. Só que agora eu vou deixar você triste. Desculpa, mas vou ter que deixar você triste. Se caiu 190 milhões de raios no Brasil, significa que Deus está falando muito com o Brasil. Mas isso também aumenta o nível da nossa responsabilidade. E também aumentar o nível da responsabilidade também aumenta o nível do juízo sobre nós. Diga misericórdia. Misericórdia. God. Irmão, quanto mais você é dado, mais de você será cobrado. Amém ou não? Eu acho que Amém. não deu para falar mais nada nessa aula. Tá faltando só 5 minutos. Eu queria, nesses 5 minutos, ouvir alguma dúvida ou alguma coisa que o Senhor colocou no seu coração. Quero te ouvir nesse momento agora. Vou voltar aqui para a nossa tela aqui. Fale alguma coisa. Se você tem alguma dúvida, fale primeiro aí quem tem dúvida sobre o tema que nós estamos... Ixi. Alguém aqui da live tem dúvida? Pastor Walter, dúvida eu não tenho, né? Ah. Porque esses dias aí que a gente teve no intensivo, a gente aprendeu Gente, vocês não estão muito. ouvindo? Abre aí o seu microfone para vocês ouvirem. Pode falar, Fernando. Mas assim, alarma uma preocupação, porque no tempo que nós estamos vivendo como igreja, né? O pastor José, ele até falou na aula pela manhã, na tenda da adoração, a respeito dessa prisão que a gente está vivendo dentro das quatro paredes, né? E deixando de anunciar as verdades, e muitos, né, talvez não terão a possibilidade de ser salvos ou serem arrebatados por causa de uma omissão da igreja. Sim. Essas igrejas que ficam, né, presas dentro das paredes. E eu vi muito no meu estado, né, muito na região onde eu moro aqui. A gente tem essa cultura ainda que precisa ser destruída, né, no nosso meio. E propagar de fato o evangelho da forma que, né, o Senhor Jesus tem nos ensinado na sua palavra. Foi uma coisa que eu percebi muito no intensivo, que a gente precisa viver, né, porque é chegada a hora. Como eu disse aí, chegada a hora. já está na hora, né? Então, isso é alarmante, Exatamente. né? Principalmente nessa região aqui no Pará. Fiquei feliz que você falou sobre os raios aí, entendi, só que ao mesmo tempo preocupado, porque se Aumenta o significa nível da responsabilidade. Né? que isso aumenta o nível da responsabilidade da igreja, né, nessa região do Pará. Né? Sim. Amém, Fernando. Obrigado pelo seu comentário aí. É isso. A palavra do Espírito Santo nesses últimos dias é isso. Nós estamos aqui estudando a Bíblia, é bom você conhecer as festas, você está conhecendo as festas, só que no meio disso, a aplicação, ela é certeira, ela é exata para agora. Outra pessoa quer falar alguma coisa, irmão? Alguma dúvida? Pode confirmar o tema? Como? O tema. Da Confirma aula? para mim o tema da aula, isso. Nós estamos estudando as festas bíblicas. Certo. Festas bíblicas. Obrigada. De nada. Mais Pastor alguém, Jonas. irmãos? Pastor Jonatas. Ô, Walter. Pastor Walter. Oi, pastor Gamaliel. Você me falou algo interessante agora. A minha
Pergunta é: como fazer a igreja sair de dentro da igreja? Porque nós falamos, ide, é verdade, nós precisamos ir, é verdade. Só que tudo que as pessoas fazem é trazer para dentro da igreja. Como fazer isso? Para que isso se torne uma revelação. Pastor Gamaliel, 2 passos. Primeiro passo, a convicção parte do líder. É o senhor ir primeiro. Primeiro o pastor sai, vai lá naquele lugar. Exemplo, o senhor agora vai lá na Amazônia. Em nome de Jesus, eu te incentivo e te endosso. Amém. Vá, pise. O senhor vai trazer de lá muito mais do que um testemunho. Você vai trazer de lá um poder. Você vai trazer de lá uma unção que quando você chegar de volta na igreja local, os irmãos vão ser tomados pela unção de ir. É de fato isso. Por quê? A igreja, como os filhos, não aprendem com aquilo que nós falamos. A igreja, os filhos só aprendem com aquilo que nós fazemos. Amém. Deve ser uma ação. Então, eu sei que talvez seja novo para o senhor. Não é uma puxada de orelha ao vivo. Mas é uma pergunta que o senhor fez e ela é muito boa, essa pergunta, né? E é muito humilde da sua parte fazer essa pergunta, porque o senhor é um pastor local, está representando uma igreja. E não, eu acho até assim, muito difícil um pastor fazer uma pergunta dessa, né? Mas eu acho honroso e muito humilde da sua parte fazer essa pergunta. Porque o senhor, de fato, interessa em fazer com que o povo que está caminhando junto com o senhor viva isso. Então, assim, não tem outro jeito. Indo lá... Agora, ou o próprio pastor vai, ou ele tem alguém para enviar também. Porque, às vezes, a igreja local não tem capacidade de o próprio pastor ir por conta de cuidado da igreja. Se não tiver, envie outro que tenha capacidade de ir. Mas alguém que vá. E quando você fizer essa ponte do missionário no campo, que saiu de vós, né? É como Paulo fala assim, ó, aquele que saiu de nossas entranhas. Irmão, isso é forte demais. O discípulo, ele sai das entranhas do discipulador. Ele é gerado com dores de parto, dentro das entranhas do discipulador. Ele gerou com dores, com choro. Quando esse que foi gerado dentro do ministério apacentar aí, quando ele sai de dentro da igreja, ele é enviado pela igreja, a igreja coloca as mãos sobre ele, ora nos pés dele. Pastor Gamaliel, isso aí traz uma violenta unção para a igreja que não tem outra coisa. Isso é violento demais. E eu, em nome de Jesus, o senhor vai viver isso. Esse ministério do Pará, o Fernando lá também vai levar isso para a igreja dele. Em nome de Jesus, aqui em Trindade, os irmãos estão aqui, vão levar isso para as igrejas. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, irmão? Aqui desse lugar? Senão eu vou ouvir aqui o irmão Guilherme. Que nós já passamos 2 minutos do horário, mas vamos lá, Guilherme, ver se eu consigo. Sobre o 1 Coríntios 15:52, que fala sobre o tocar da última trombeta, o fechar de olhos com a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu buguei aqui na parte assim, Jesus só vai voltar nessa última, ao som da última, para executar o milênio. Sim. Então, a questão da grande tribulação, a gente não seria assunto, ia subir a igreja, né? Seria arrebatada antes dos 7 anos. Bom, boa pergunta. Se o senhor entender. Feche aí seu microfone aí. Falar direito. Essa pergunta sua cabe uma aula grande escatológica. Quando eu citei esse texto de 1 Coríntios 15, era só para citar a trombeta. Porque essa trombeta é a trombeta da vinda depois dos 7 anos. Essa trombeta. São 2 toques de trombeta. O primeiro é para reunir o povo.
Nós falamos nisso em outras aulas, que é as 2 trombetas de prata, que está em Números 10. Se você quiser anotar, anota para você ler depois. Números capítulo 10 vai falar das 2 trombetas de prata. Hã? Não, não é todos que vão ouvir essa trombeta. Essa trombeta só vai escutar os eleitos, aqueles que lavaram as suas vestes, aqueles que estão prontos para o terceiro dia. Então, essa trombeta de Coríntios é a trombeta que vai ser ouvida por último. E a trombeta antes do arrebatamento é o primeiro soar, o primeiro toque da trombeta. Essa aí é a última. Está escrito aí? Essa aí é o último, os mortos que vão ressuscitar no fim. Esse é o fim de todas as coisas. Que vai ter a segunda, até a segunda morte. Uns ressuscitarão para a segunda morte. Isso aí, por isso que eu falo, cabe uma aula grande para falar sobre isso aí. Eu só citei essa trombeta para citar esse texto para falar de trombeta. Porque senão é muito confuso. Mas nós vamos estudar sobre isso, em nome de Jesus, nós vamos falar sobre escatologia. Nós estamos falando sobre escatologia, na verdade. Mais uma? Ok. O Guilherme está perguntando aqui sobre o servo mau e infiel, aquele que enterrou o talento. Bom, ele está perguntando se esse servo vai ser salvo. A Bíblia já chama ele de servo. Esse cara, ele vai ser salvo do lago de fogo e enxofre, ele não vai para o inferno. Só que ele não terá lugar no reino. E aqui também cabe outra grande aula para explicar a grande diferença entre o ser salvo e entre o reinar com Cristo. Mas ao longo das aulas, nós vamos falar muito sobre isso. Diferença entre salvação e reino. Reino tem aqui lá. Reino tem no milênio e depois do milênio tem o reino eterno. No milênio é o reino milenar, que durará 1000 anos. Quando findar os 1000 anos, iniciará o reino eterno, o reino sem fim. Amém? Mais alguém? Ou fechou? Tem mais uma? Vai lá, para nós encerrar. Esse tal do... Já aconteceu. Ok. O Guilherme está perguntando aqui, essa questão, ele falou que já aconteceu com ele, que Deus já mandou ele falar uma coisa, e ele não falou, mas não por omissão, mas sim por dúvida. Né? Se você tem dúvida, geralmente os crentes falam, tá, isso deve ser coisa da minha cabeça. Irmão, o Espírito Santo é coisa da sua cabeça mesmo. Né? É um termo assim, parece que é bobo, mas anota isso. Ó, o Espírito Santo é uma coisa da sua cabeça. E não teria como ser diferente. Agora, essa palavra dúvida não é boa. Por quê? Porque Deus não opera na dúvida. Então, se você tem dúvida, significa que você tem pouco relacionamento. Se há dúvida em um relacionamento, significa que o relacionamento está frio ou distante. Então, fica aí um alerta. Para quem tem dúvida no agir e dúvida no falar, mostra isso, aponta para uma falta de relacionamento sua com Deus. Falta de discernimento da voz de Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Espero que você tenha sido abençoado com essa aula. Em nome de Jesus. Vai ficar gravada, vou colocar no YouTube. Bom, eu vou colocar aqui no grupo o link. Entra lá no YouTube, se inscreve lá no canal, ativa o sininho lá, dá uma força lá, irmão. Ó, eu postei uma palavra hoje no Instagram um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, não nesse aspecto, mas sobre... É uma palavra doída, mas ela é de valor. Vá lá, compartilhe essas palavras se você acha que tem alguém que queira. Convide as pessoas que querem participar do estudo, mas só pessoas que querem estudar mesmo. E não vai ficar dando trabalho na chamada aqui, viu? Amém? Vamos orar. Eu quero pedir para o irmão Valdir, é o primeiro dia dele aqui hoje, o irmão Fernando também, mas que o irmão Valdir faça essa oração para nós, por favor, nos abençoando aqui e selando essa palavra.
Amém. Estão me ouvindo bem aí? Estamos sim. Pode falar, irmão. Amém, né? Vamos fazer a oração. Vamos agradecer ao Papai do Céu, né? Amém. Por todos os benefícios que ele tem feito na nossa vida e por essa aula que é muito proveitosa, né? Que aprende muito. E eu só tenho que agradecer ao Pai do Céu. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua fidelidade para conosco. E nos ajuda, Senhor, a permanecer firme e forte a cada dia, nesse caminho que a tua palavra diz, que a porta é estreita e apertada é o caminho. Mas nos ajude a vencer as lutas, as tribulações, porque ainda somos fracos, somos limitados. A tua palavra diz que nós somos feitos de barro. Isso demonstra nossas fraquezas, nossas limitações. Isso. Mas nós confiamos no Deus que nós servimos, acreditando nas tuas palavras. E nos ajude, Senhor, a tomar posse das promessas contidas sobre as tuas palavras e não ser apenas ouvinte, mas praticante. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu Amém, irmão. amados. Obrigado a todos vocês. Que eu te espero até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Está encerrada a nossa live. Qualquer coisa, estou lá no grupo, estou no privado, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, Deus te abençoe. Está encerrada a nossa live. Amém. Até Amém. mais. Tchau, fica na paz.